Capítulo 30. Os mais pequenos vão para as suas classes. Eu gostava de partilhar convosco um pensamento no capítulo 30 de Isaías. O capítulo 30 de Isaías, assim como o 31, eles começam da mesma forma. Eles começam com um ai. E quando as coisas começam com um ai, significa que não vão bem. Como já referi em tempos em relação a esta passagem, quando nós repreendemos os nossos filhos e dizemos ai ai, significa que eles estão a fazer alguma coisa com a qual nós não concordamos, não aprovamos, e se eles persistirem em continuar a fazer, poderão ser castigados. Da mesma forma, Deus também, quando olha para nós, também diz, ai, ai, se tu continuas a persistir a ir por esse caminho, o fim não vai ser bom. Aquilo que vais ter não será, de facto, agradável. Neste caso concreto, em relação a esta passagem, o que nós encontramos aqui tem a ver com alianças. Com a aliança que Israel estava a fazer nesta altura com o Egito. Há uma aliança que nós devemos alimentar, fortalecer cada dia. E essa aliança é com o Senhor. Fortalecer a nossa aliança, a nossa comunhão com o Senhor. Agora, há alianças que nós fazemos na nossa vida que podem trazer graves problemas, que nos podem trazer consequências. Há alianças que fazemos que podem trazer muito prejuízo ao Senhor, a nós. Porque há alianças que nos aproximam do Senhor e há alianças que nos afastam do Senhor. Neste caso concreto, Israel estava a fazer uma aliança com o Egito. O Egito, que é uma figura, nas Escrituras, é uma figura do mundo. O Egito é uma figura do mundo. O lugar onde eles estiveram durante 400 anos escravizados. Durante 400 anos foram maltratados, foram mortos, foram torturados, foram escravos. E agora estavam a voltar. Estavam a fazer novamente uma aliança com aqueles que os tinham maltratado, que os tinham mortos, que os tinham escravizados. Depois de o Senhor os ter libertado, eles estavam a juntar-se àqueles que os tinham escravizado. Por isso o Senhor diz, ai, ai, porque essa aliança não vai ser boa para vocês. Não vai trazer benefício nenhum. Não vos vai trazer benefício. Porque essa aliança vai trazer afastamento. Vai levar-vos a afastar-vos de mim. Diz o versículo 1. Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que tomaram conselho, mas não de mim. E que se cobriram com uma cobertura, mas não do meu espírito. Para acrescentarem pecado a pecado. Ai dos filhos rebeldes que tomaram conselho, mas não do Senhor. Irmãos, perguntamos, que conselhos é que nós estamos a levar em conta? Que conselhos é que cada um de nós está a valorizar? Quais são os conselhos que estão a ser importantes para a nossa vida? Porque nós somos influenciados todos os dias.
Há aqueles em quem temos muita confiança e que depositamos toda a confiança e que nos aconselham, que nós consideramos que são nossos amigos e que nos aconselham. Que conselhos é que cada um de nós está de facto a valorizar? O Senhor diz, eles estão a receber, estão a ser aconselhados, mas não são por mim. Porque esse não era o conselho que eu vos dava. O caminho que vocês estão a trilhar, que vocês estão a ir, não era o meu conselho, não era nesse sentido, de vocês se juntarem a esse povo, se unirem a esse povo. Esse não era o meu conselho. Há alguém que vos está a aconselhar e que vos está a levar a fazerem uma aliança e se juntarem com quem não devem. Mas esse conselho não vem de mim. Esse conselho nada tem a ver comigo. Nada tem a ver com a direção do meu espírito. Nada tem a ver com o meu espírito. Nada tem a ver comigo. Porque eu sei que esse conselho vai trazer prejuízo à vossa vida. Por isso, irmãos, que conselhos é que cada um de nós está de facto a valorizar? Será que estamos a receber conselhos desta palavra? Será que os conselhos que estamos a valorizar, aquilo que nós estamos a valorizar, é o que está nesta palavra? Que são os conselhos do Senhor, que quer de facto o melhor para a nossa vida, que tem de facto o melhor para nos dar? Ou seja, Ele já nos deu o melhor. E o melhor é o seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Mas Ele quer dar-nos e tem muito mais para nos dar. Ainda aqui nesta vida, Ele tem muito mais para nos dar. Mas será que estamos a valorizar os seus conselhos? Será que estamos a ser conduzidos pelo seu Espírito? Ou estamos antes a receber conselhos dos homens e a extinguir o Espírito, a ação do Espírito na nossa vida? Que conselhos é que cada um de nós está a valorizar? Porque, neste caso, os conselhos que eles estavam a receber, o Senhor diz no final do versículo 1, para acrescentarem pecado a pecado. Os conselhos que eles estavam a receber e levá-los ao pecado. A acrescentarem mais pecado à sua vida. Porque só o facto de eles não valorizarem os conselhos do Senhor, desprezarem este conselho, o conselho do Senhor, já era pecado. Já é pecado. Quando nós desprezamos a palavra do Senhor, já é pecado. E o não valorizarmos esta palavra, então valorizarmos outros conselhos, os conselhos dos homens, valorizarmos mais aquilo que nós pensamos, aquilo que nós achamos que é o melhor para a nossa vida e deixar-nos conduzir pelo nosso pensamento, pela nossa vontade, pela vontade dos outros, então estamos a pecar, mas podemos ter a certeza que isso nos vai levar a afastar de Deus. E à medida que nos afastamos de Deus, aproximamos-nos cada vez mais do pecado. Aproximamos cada vez mais do pecado e iremos acrescentar pecado à nossa vida. Quanto mais longe estivermos do Senhor, mais perto estaremos do pecado. Por isso, irmãos, que conselhos é que cada um de nós está a valorizar? Irmãos, valorizemos os conselhos do Senhor. Porque quanto mais valorizarmos os seus conselhos, mais perto estaremos dele. Mais longe estaremos do pecado. Mais perto estaremos dele, mais perto estaremos da sua vontade,
mais perto estaremos de glorificar o seu nome, mais perto estaremos de andar segundo a sua vontade. Se andarmos segundo, diz o Senhor, segundo o meu conselho, segundo o conselho do Senhor, então mais perto estaremos dele e muito mais nós seremos uma bênção para este mundo, em vez de nos aproximarmos do mundo. Cuidado com as alianças que fazemos. Ainda há pouco tempo, o nosso irmão Peter falou sobre o aliancismo. Fazer alianças com quem não devemos fazer. Fazer alianças de facto, com pensamentos que nada têm a ver com a palavra de Deus. Com, de facto, coisas que nada têm a ver com a palavra de Deus. Devemos afastar-nos. Esse foi sempre o objetivo do Senhor, tanto para Israel. O Senhor sempre quis que Israel se afastasse dos outros povos. Sempre. E Israel sempre fez o contrário. Juntou-se sempre. Procurou ser. Aliás, chegaram ao ponto de dizer: nós queremos ser como os outros povos. Eles que tinham como Rei e Senhor o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, aquele que os havia libertado da escravidão do Egito, aquele que de facto os tinha libertado. Eles disseram: queremos ser como os outros povos. Não era isso que a intenção de Deus para eles. A intenção, o objetivo de Deus era que eles mostrassem que eram um povo diferente, que eram o povo de Deus, que tinham valores e princípios diferentes, que tinham práticas diferentes, que pensavam de forma diferente, que viviam de forma diferente. E o que é que eles faziam? Juntavam-se aos outros povos. E, irmãos, quando nós fazemos alianças com outros nós ficamos sempre a perder, como é evidente. Israel ficou sempre a perder. Porquê? Porque foi sempre Israel que foi influenciado. Sempre. Praticaram em termos de idolatria, em termos de paganismo, em termos das várias práticas que os outros povos tinham e que eram condenadas por Deus. Eles sempre as adquiriram. Eles tomaram-nas para si e praticaram a idolatria, praticaram coisas que Deus condenava. Irmãos, em relação à igreja é a mesma coisa. Deus quer que a igreja no meio deste mundo seja a sua igreja. A igreja que Ele comprou, que foi comprada por bom preço. E esse preço foi o sangue do Senhor Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário. O Senhor Jesus nasceu para morrer na cruz do Calvário, para derramar o seu sangue, para salvar os pecadores, para libertar os pecadores da escravidão do pecado. Foi para isso que o Senhor Jesus nasceu. Ele nasceu, Ele morreu, Ele ressuscitou, Ele está vivo, está sentado à direita de Deus e todo aquele que nele crê vive e vive eternamente. Foi libertado do pecado, foi libertado da escravidão do pecado, foi libertado da escravidão da morte. Todo aquele que nele crê vive e vive eternamente. E agora o Senhor tem a sua igreja que foi comprada por este preço. E agora o Senhor quer que a sua igreja, no meio deste mundo, mostre quem realmente Deus é. Quer que a sua igreja mostre aquilo que quem Jesus é. O Salvador. Aquele que morreu na cruz pelos pecadores. O Senhor quer que a sua igreja mostre quais são os seus valores, quais são os seus princípios, qual é o seu pensamento que está contido nesta palavra, que é a palavra de Deus. E o Senhor quer que a sua igreja valorize esta palavra, se conduza por esta palavra, viva por esta palavra e não se faça alianças com este mundo. Que não faça alianças com este mundo, que não seja igual a este mundo. E é lamentável, irmãos, no mínimo, quando por vezes vemos pessoas
que se identificam com Deus e a juntarem-se ao mundo defendendo práticas que Deus condena, defendendo valores que Deus condena, defendendo coisas que de facto Deus condena. Essas são alianças perigosas, são alianças que de facto não são as alianças que Deus quer que nós façamos. A aliança que Deus quer que de facto nós façamos e alimentemos é a aliança com Ele, é a aliança com a Sua palavra, é de facto com seguir os seus valores, os seus princípios e vivermos neste mundo defendendo o que Deus defende, condenando o que Deus condena. É isso que Deus quer que a sua igreja faça, para que este mundo saiba que existe um povo diferente, que é o povo de Deus, que tem valores diferentes, que tem comportamentos diferentes, e dessa forma nós glorificaremos o nome do Senhor. E mais, nós seremos uma bênção e uma ajuda para este mundo. Porque fazendo alianças com este mundo, defendendo o que eles defendem, qual é a diferença? Onde é que marcamos a diferença? Onde é que realmente podemos mostrar que somos diferentes? Não. O Senhor diz na sua palavra, podíamos em 2 Coríntios 6, 14 a 16, conhecemos a história, conhecemos o ensino em que o Senhor, sobre o jogo desigual, em que o Senhor diz: aparta-te, afasta-te, não te juntes com os tais, mas afasta-te, porque tu és meu, tu és o meu templo, eu habito em ti, tu és meu, e eu quero que tu sejas totalmente meu, desde o pensamento à vida, desde o pensamento à vida, à vivência, ao dia a dia. Eu quero que tu sejas totalmente meu e quero que tu mostres quem eu sou e aquilo que de facto eu defendo. Este povo, diz o versículo 2, que descem ao Egito sem perguntarem à minha boca, para se tornarem com a força, para se fortificarem com a força de Faraó e para confiarem na sombra do Egito. Porque a força de Faraó se vos tornará em vergonha e a confiança na sombra do Egito em confusão. Eles irem para o Egito não ia trazer nem benefício para o Egito, nem ia trazer benefício para eles. O que ia trazer para eles era vergonha. Irmãos, quando nós não somos os filhos que Deus quer que sejamos neste mundo, ficamos envergonhados. É muito triste quando um descrente nos envergonha. Quando um descrente, e infelizmente há situações, quando em determinadas situações alguém diz que se identifica com Deus e que valoriza a palavra de Deus, e algum crente lhe diz: então o que é que tu fazes aqui? Porque de facto o descrente lhe diz: o que é que tu fazes aqui? Porque não pode ser. Se defendes aquilo que defendes, tu não podes estar aqui. Tu não podes dizer o que dizes. Tu não podes fazer o que fazes. Se dizes quem é, que és aquilo que dizes que é, tu não podes, de facto, defender o que defendes, não podes viver o que vives. E o que acontece é que ficamos nós envergonhados. Era o que o Senhor diz em relação... Eles irem para o Egito, nem traziam bênção para o Egito, nem traziam bênção para eles. O que iam trazer para eles era vergonha. Que nunca, em lugar algum, nos envergonhemos, irmãos. Nunca nos envergonhemos do Senhor. Nunca nos envergonhemos de ser quem somos. Sermos filhos de quem somos. Filhos do Deus Todo-Poderoso, do Criador dos céus e da terra. Eles foram para o Egito porque confiavam mais no poder do Egito. Confiavam mais no poder de Faraó. E isso era uma vergonha. Eles que tinham o Deus Todo-Poderoso por eles. Irmãos, que a nossa confiança seja inabalável no Senhor. Ainda que aconteça o que acontecer. Na quarta-feira eu vinha saí de Estremoz, eram 7:30 da noite, para Serpa, e fiz muitos quilómetros,
Quando ia a chegar a Moura, um furo, eram 9 e tal da noite. E a primeira reação foi, ei Senhor, porquê? 9 e tal da noite, escuro, frio, estavam 2 graus. E agora, Senhor? Pronto, é claro que pedi assistência em viagem, que não tinha outra solução. Mas enquanto estive à espera do reboque, tive a oportunidade, como há pouco falávamos, de contemplar a natureza, contemplar os céus. O céu estrelado. É fantástico. À noite, no Alentejo, na escuridão, contemplar o céu é fantástico. E eu tive a oportunidade de estar a contemplar o céu e louvei ao meu Senhor. Mas na primeira reação foi, porquê, Senhor, agora a esta hora, aqui neste torno? Em qualquer situação, o Senhor tem um propósito. Confiemos nele. Ele diz que não nos deixa nem nos desampara. A hora já avança, eu só queria dizer o seguinte, diz o versículo 5, eles se envergonharão de um povo que nada lhes servirá, nem de ajuda, nem de proveito, antes de vergonha e opróbrio. Um povo que de nada lhes aproveitará. Que tristeza! Que tristeza! Um povo que estava no Egito, o povo de Deus, não ia aproveitar nada. E infelizmente, irmãos, às vezes somos assim. Não há proveito nenhum na nossa vida. Ninguém aproveita nada. Não trazemos proveito a ninguém. Não trazemos proveito àqueles que nos rodeiam. Não deixamos à nossa volta o bom cheiro de Cristo. Não há proveito na nossa vida. Ninguém aproveita com o nosso conhecimento que temos de Deus. Ninguém aproveita com a nossa experiência que temos com o Senhor. Ninguém aproveita nada. Porque não partilhamos nada. Porque somos uma vergonha no meio deste mundo. Irmãos, que cada um de nós traga proveito àqueles que nos rodeiam. Sejam abençoados com a nossa presença, com a nossa vida. E, diz o versículo 7, porque o Egito os ajudará em vão e para nenhum fim. Pelo que clamei acerca disto, no estarem quietos estará a sua força. Às vezes, mais vale estar quieto. Não é? Às vezes, mais vale estar quieto. Por um lado, se é para ir nos envergonharmos e, acima de tudo, envergonharmos o nome do Senhor, mais vale estarmos calados. Não fazer nada. E eu termino com o capítulo 31, que diz assim: ai dos que descem ao Egito a buscar socorro e se estribam em cavalos, têm confiança em carros, porque são muitos, e nos cavaleiros, porque são poderosíssimos, e não atentam para o Santo de Israel, e não buscam ao Senhor. Todavia, também Ele é sábio, e fará vir o mal e não retirará as suas palavras. Ele se levantará contra a casa dos malfeitores e contra a ajuda dos que praticam a iniquidade. Porque os egípcios são homens e não Deus. Os seus cavalos, carne e não espírito. Quando o Senhor estender a mão, todos cairão por terra, tanto o auxiliador como o ajudado, e todos juntamente serão consumidos. Quem é Faraó? É um mero homem. Como é que é possível desprezar Deus e confiar no homem? Mas nós não somos melhores nem piores. A nossa natureza é igual. Em momentos nós podemos fazer isso. Desprezar Deus, que está connosco, e confiarmos no homem. Mas quem é o homem? Quem é Faraó? Quem é aquele que, por mais poderoso que seja, o que é? É um mero homem. Mas Deus é eterno, é o poderoso. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Que não seja apenas conhecimento destes versículos, mas seja a experiência da nossa vida. Se Deus é por nós, quem será contra nós? É nele que nós confiamos, é nele que nós esperamos, é com ele que nós queremos fazer a nossa aliança
cada vez mais forte. É os seus conselhos que nós queremos ouvir para que neste mundo glorifiquemos o Senhor e sejamos uma bênção para aqueles que nos rodeiam. Que o Senhor nos abençoe. Amém.